Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao webcast do Grupo SBF, onde discutiremos os resultados do primeiro trimestre de 2021 do Grupo SBF. Aqui é o Pedro Zemel, CEO do grupo, e eu estou aqui com o José Salazar, nosso CFO e IRO, com o Daniel Hagensteiner, nosso diretor de finanças corporativas, e com a Luna Romeu, nossa gerente de relações com investidores. Como vocês podem ver no slide 2, hoje vamos separar a apresentação em 3 partes. Primeiro, uma atualização sobre o momento atual e os principais destaques do trimestre. Depois comentaremos os resultados. E, por fim, seguiremos para o Q&A. As perguntas podem ser enviadas por essa plataforma de webcast e serão respondidas após a apresentação. Vamos começar no slide 3. Nesse primeiro trimestre de 2021, o nosso resultado financeiro foi novamente impactado pelo aumento das restrições de horário de funcionamento do varejo físico, com o agravamento da pandemia no país. Em 2020, os primeiros fechamentos começaram a impactar nossas operações apenas na segunda metade de março. Esse ano, tivemos um impacto ao longo de todo o trimestre. Esse cenário afetou nossas vendas em lojas e, assim como em 2020, a queda na receita de lojas físicas causou uma desalavancagem operacional na Centauro, já que esse canal é associado a custos fixos relevantes, o que inevitavelmente prejudicou o nosso EBITDA. Por outro lado, o GMV online da Centauro segue crescendo 2 dígitos e compensa parcialmente o impacto nas receitas. À medida que as lojas forem retornando à normalidade, como já estamos vendo nas últimas semanas, esperamos uma recuperação de margem EBITDA para níveis pré-pandemia. Temos alguns números interessantes para compartilhar hoje. O primeiro é que o Grupo SBF cresceu 59% a sua receita no trimestre, impulsionado, claro, pela aquisição de Nike. Mas esse é o business que temos agora, que num trimestre desafiador e com a pior sazonalidade do ano, entrega 1 bilhão de receita. Estamos animados com o que poderemos entregar quando estivermos com as lojas abertas e margens de volta aos patamares normais. Além disso, as nossas vendas online continuam com um crescimento saudável. E nesse primeiro trimestre cresceram 138% e já representam 30% das vendas totais do grupo. Impulsionadas principalmente pelo resultado de Nike.com.br, que nesse trimestre representou 25% da receita de Fisia. Além da migração que ocorre para o canal DTC, Direct to Consumer, online de Fisia, com o fechamento do varejo físico, nós já colocamos em prática iniciativas que trouxeram resultados, como a ampliação do portfólio para venda no site da Nike e a otimização dos investimentos em marketing online para ampliar o fluxo e a conversão. O ganho de share do Digital Direct to Consumer da Fisia contribuiu para que ela chegasse numa margem EBITDA de quase 10%, 9,8%. Estamos satisfeitos com a velocidade com que o nosso time está implementando os projetos que vão alavancar o valor dessa aquisição. Esses primeiros meses de resultados positivos com Fisia, após assumirmos as operações no Brasil, são uma amostra da oportunidade que temos para ampliar a rentabilidade e a penetração nacional da Nike. Principalmente com a nova estratégia online mais assertiva, que além de viabilizar novas iniciativas, traz redução de despesas e otimização da rentabilidade através de um relacionamento direto com o consumidor. Outro ponto importante é que, mesmo com a piora da pandemia, e as vendas omnichannel da Centauro cresceram 16% em comparação ao ano anterior. E durante o período em que as lojas permaneceram abertas nesse trimestre, pudemos observar vendas saudáveis. Nas últimas semanas de abril e maio, continuamos observando bons sinais de recuperação com as lojas reabertas, e já observamos novamente um crescimento de same-store sales em loja, especialmente nas lojas G5, que seguem com performance superior à das lojas do modelo tradicional e até mesmo superior ao que projetamos quando desenhamos esse modelo de loja. Esse comportamento corrobora a nossa visão de que o cliente é omnichannel e as experiências em lojas continuam sendo uma parte essencial do processo de compra do consumidor do esporte. Por isso, seguimos com os nossos planos de longo prazo para expandir a nossa rede de lojas em praças estratégicas, para ampliarmos nossa capilaridade nacional em um mercado ainda fragmentado.
Evoluímos na construção de nosso ecossistema para que todas as unidades de negócio funcionem de modo integrado para oferecer a melhor experiência de esporte. Esse ano, estamos mais preparados para enfrentar os efeitos adversos da pandemia sem desviar nosso foco dos projetos que vão agregar valor no longo prazo. Nosso time de tecnologia está organizado para dar agilidade às integrações que destravam valor e seguem com o desenvolvimento de novas funcionalidades que vão nos possibilitar oferecer a melhor experiência em esporte online. Começamos a atuar também na frente de integração com a NWB, que efetivamente passou a fazer parte do grupo no dia 1º de março. Como um primeiro experimento de integração entre as unidades de negócio, o canal Desimpedidos, com patrocínio da Centauro, transmitiu ao vivo os jogos do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino da CBF, com resultados encorajadores. 4 jogos aproximadamente. No ano passado, ao enfrentarmos a grande incerteza que se instalou com os primeiros impactos da pandemia, tomamos diversas iniciativas restritivas para a preservação do caixa. Esse ano estamos mais preparados para enfrentar os efeitos adversos dessa segunda onda observada e mantemos o nosso foco nos projetos que vão agregar valor no longo prazo. Estamos confiantes que a reabertura das lojas físicas, mesmo em um cenário de pandemia, possibilitará a retomada do crescimento das lojas e da rentabilidade do negócio como um todo. Não faremos nenhuma alteração em nosso plano de investimentos e de crescimento focado na construção do ecossistema, aumento de capilaridade e melhoria da experiência no esporte. Mas seguiremos atentos para o que vem ocorrendo no curto prazo e preparados para reagir rápido a qualquer mudança abrupta de cenário. Passo agora a palavra ao Salazar, que entrará em mais detalhes a respeito dos destaques financeiros do trimestre. Obrigado, Pedro, e bom dia a todos. Podemos passar para o slide 4. Nesse trimestre, tivemos efeitos não recorrentes, tanto positivos quanto negativos. Em nosso release, apresentamos uma tabela explicando todos esses efeitos. Os resultados que vou apresentar nos próximos slides estão ajustados por esses efeitos não recorrentes. A partir desse trimestre, passaremos a comentar os resultados considerando os efeitos do IFRS 16. Esse trimestre é o primeiro trimestre completo contemplando o resultado de Fisia. E quanto aos números de 2020, esses se referem apenas aos números de Centauro. Vamos seguir para o slide 4 com nossos principais destaques do trimestre. Atingimos 1 bilhão em receita bruta do grupo, um aumento de 59% quando comparamos com o primeiro trimestre de 20. Tivemos um aumento de 45% no GMV online da Centauro e atingimos 126 milhões de receita bruta no canal digital de Fisia. Terminamos o trimestre com uma posição de caixa robusta de mais de 410 milhões de reais. Podemos seguir para o slide 5 da apresentação. Olhando para a receita total do grupo, crescemos 61% no trimestre. Tivemos uma queda na receita de lojas físicas da Centauro, impactada pelo agravamento da pandemia durante o trimestre, onde tivemos maiores restrições de funcionamento ao shopping. Durante o mês de março, chegamos a ter dias com 93% das nossas lojas fechadas, enquanto em 2020, apenas a segunda metade de março foi impactada com as mesmas restrições em razão da primeira onda. Já o crescimento da receita do canal digital da Centauro foi de 39% e o do GMV foi de 45%, resultado dos investimentos em omnichannel, tecnologia e marketing que realizamos em 2020, mesmo com a redução dos níveis de markdown. O canal digital de Fisia também apresentou bons resultados, representando 24% da receita líquida. A segunda onda da pandemia também contribuiu para uma migração de vendas do atacado e de outlets para a plataforma digital. Seguimos agora ao slide 6 para falar sobre lucro bruto e margem bruta. O lucro bruto consolidado do grupo nesse primeiro trimestre atingiu 353 milhões de reais, um crescimento de 43% em comparação com o primeiro trimestre de 2020. A queda de 3,8 pontos percentuais de margem bruta da Centauro no trimestre ainda é consequência do ambiente promocional causado pela pandemia. A dinâmica de preços vinha se normalizando e, com o agravamento da pandemia durante o primeiro trimestre, a margem se manteve estável em comparação à margem do quarto trimestre de 2020. Além disso, temos outros fatores que contribuem para a queda desse indicador. O mix de canais, com maior representatividade da plataforma digital, e o mix de produtos, com a categoria de futebol ainda com share abaixo do histórico. A Fisia apresentou uma margem bruta de aproximadamente 38%, impulsionada pelo ganho de share de Nike.com.br, o canal online de Fisia, que possui a maior margem bruta entre os 3 canais dessa unidade de negócio.
Esse ganho de share, como o Pedro já explicou, já é um resultado inicial das novas iniciativas de marketing e otimização de sortimento que foram adotadas desde a incorporação de Fisia no grupo SBR. A margem também foi impactada pelo efeito que já havíamos observado no trimestre anterior. Quando assumimos a companhia, o estoque era composto majoritariamente por mercadorias adquiridas ainda na condição de subsidiária da Nike Global. Ao assumirmos as operações, as novas mercadorias passaram a ser adquiridas com base em um acordo comercial de distribuição, que tem preços maiores do que a operação como uma subsidiária. Sendo assim, continuamos esperando uma redução de margem bruta conforme o estoque for se renovando. Seguimos agora ao slide 7 para falar sobre despesas operacionais. As despesas de vendas gerais e administrativas cresceram 54% comparado ao mesmo período do ano anterior. Esse aumento se deve à incorporação das operações da Fisia no resultado do grupo. E também, como já dito em trimestres anteriores, o crescimento das vendas digitais da Centauro levou a um aumento de despesas variáveis, principalmente frete e marketing de performance. No mais, a queda temporária de receitas de lojas físicas não é acompanhada por uma redução equivalente de despesas, já que a maioria das despesas associadas a esse canal são fixas. Em geral, as despesas operacionais totais do grupo cresceram 56%. Seguindo para o slide 8, vamos analisar o EBITDA. O EBITDA do grupo atingiu 37 milhões de reais, com margem de 4,6%, uma queda de 4,1 pontos percentuais em comparação com o primeiro trimestre de 20. A margem EBITDA de Centauro atingiu 0,9% no trimestre e a de Fisia alcançou 9,8%. Os principais fatores que levaram à queda da margem EBITDA foram a queda de margem bruta da Centauro e a desalavancagem operacional causada pelo fechamento das lojas Centauro nesse primeiro trimestre. Passando para o slide 9, temos o nosso lucro líquido. Apresentamos um prejuízo líquido nesse trimestre que alcançou 28,1 milhões de reais. Passando agora para o slide 10. A geração de caixa operacional nesse trimestre foi próxima de zero. A sazonalidade normal de Centauro é um consumo de caixa mais alto no primeiro trimestre do ano, devido aos pagamentos das compras de Natal. Mas nesse trimestre, os pagamentos aos fornecedores da operação de Centauro foram compensados pelos recebimentos dos clientes de atacado da Fisia. O fluxo de caixa de investimento foi impactado, como podemos ver, principalmente pela aquisição da NWB. Além disso, no ano passado, suspendemos investimentos para preservar a caixa frente às incertezas da pandemia. Em 2021, entendemos que no momento é preciso focar no longo prazo e manter nossos investimentos estratégicos. Já no fluxo de caixa de financiamentos, a variação é explicada pela estratégia inicial que adotamos em 2020, que incluiu a antecipação de recebíveis para reforço de caixa no começo da crise do Covid-19, estratégia não adotada em 2021. Terminamos o primeiro trimestre do ano com mais de 400 milhões em caixa, uma dívida líquida bancária de aproximadamente 200 milhões de reais e uma dívida líquida total, incluindo antecipações e parcelamentos de impostos, de cerca de 343 milhões de reais. Abrimos agora para perguntas que podem ser enviadas diretamente na plataforma do webcast. Muito obrigado. Vou ler a primeira pergunta aqui, que a gente recebeu, que foi da Helena Vilares, do Itaú BBA. Eu vou ler a pergunta primeiro. Pessoal, bom dia. Duas perguntas aqui do lado do Itaú. A primeira sobre Nike.com.br. A pandemia pode ter ajudado a aumentar a participação desse canal como porcentagem total do total. Mas vocês acham que isso pode ter acelerado o plano da empresa em aumentar DTC, dado que as pessoas tiveram a oportunidade de usar esse canal? Nesse sentido, quais foram os principais aprendizados sobre esse tema? E a segunda pergunta é sobre a plataforma de esporte. No release, vocês comentam o primeiro experimento entre a NWB e Centauro com uma transmissão do futebol feminino. Podem dar mais detalhes sobre o que foi esse experimento e quais os principais destaques da experiência? Obrigado, Helena, pelas perguntas. A primeira a gente está bastante satisfeito com os resultados de Nike.com.br até aqui e bastante animados com as perspectivas, né? Como vocês sabem, essa é uma parte importante da geração de valor que a gente espera em Nike, porque esse canal tem uma margem melhor e uma perspectiva de crescimento muito interessante, além de uma relação direta com o cliente. A marca Nike é uma marca muito querida, né?
eu não preciso, acho que trazer elementos científicos aqui para comprovar esse ponto, né? As pessoas percebem. E isso é um fator muito importante para que as pessoas usem o canal direto de Nike.com.br. Então, essa relação forte da marca com o consumidor é um elemento que vai ajudar nesse crescimento. Além disso, a gente entende que esse era um canal subpenetrado. Então, a participação de e-commerce Nike.com no negócio da Nike no Brasil era menor, aproximadamente 10%, quando a gente comparava com vários outros países e vários outros negócios. Então, a gente acha que tem uma possibilidade de um crescimento rápido. E é claro que esse vento a favor ajuda. Eu acho que esse vento a favor que eu digo, essa compra propiciada por uma situação excepcional. Mas eu acho que esse não é o maior fator, né? Eu acho que à medida que o que a gente tem visto, né, em relatórios dos bancos, inclusive, é que à medida que as lojas abrem, tem uma penetração maior de e-commerce, mas não é excepcionalmente maior comparado com o histórico, né? A gente acha que o que vai impulsionar a Nike.com, mais do que isso, são as iniciativas que que o time está conduzindo internamente. E a gente segue bastante otimista e colocando bastante foco nessa parte do negócio, em uma integração da plataforma de tecnologia e num pensamento bastante profundo sobre a malha logística. Então, a gente está bastante animado com esses primeiros sinais. A segunda parte da pergunta foi um experimento. Eu falei 4 jogos, já foram 7. Tá? Foi um experimento, e como todo experimento, eu acho que a gente tem que tratar com esse tamanho, né? Um experimento. O que deixou a gente animado, primeiro, foi que a gente fez uma transmissão ao vivo de um jogo oficial da CBF e tal, e isso é um feito que abre possibilidades para o futuro importantes, né? O segundo foi que o tom de voz do Desimpedidos possibilitou com que a audiência fosse maior na internet do que historicamente ela nos jogos de futebol feminino. A gente teve uma média de 300 mil views online nesses 7 jogos, e a gente teve jogos com 15 mil pessoas assistindo ao vivo simultaneamente, né? Num tempo bastante longo da transmissão, né? Então a gente também fica animado com a possibilidade de perceber que a gente aplicar o tom de voz dos nossos canais em determinados eventos pode ser um propulsor de audiência, também abre possibilidades de parcerias. E por fim, né, o patrocínio e essa conexão são as camadas mais simples de integração que a gente pode implementar mais rápido para impulsionar a audiência que está assistindo os vídeos a comprar nas nossas plataformas de e-commerce, que como a gente comentou, nessa primeira onda, nessa primeira fase do nosso ecossistema, a principal maneira de monetização é vender produto. Então, a ideia é tentar fazer essa conexão da audiência dos canais da NWB e afiliados com a Centauro. Agora, novamente, voltando para o começo, é um experimento, tá certo? Eu acho que contente com o avanço e com os sinais, mas é só um experimento por enquanto. Obrigado pelas perguntas, Helena. Só um minutinho para a gente ir para a segunda pergunta aqui. Só o desafio da plataforma. 1 segundo, por favor. Ok. Vamos lá. Então, aqui é o Felipe Cassimiro, do HSBC. Ele basicamente perguntaram: no release vocês mencionaram sempre same-store positivo para Centauro em abril e maio, porém alguma base de comparação, alguma cor versus 2019.
Basicamente, a gente está, principalmente em maio, né, comparando contra 2019, e a gente está com uma performance já superior, né? Ainda estamos com 2 semanas de maio, a gente prefere, nesse momento, não dar exatamente o número preciso, né, porque pode variar ao longo do mês, mas a gente entende que já estamos com uma performance positiva em relação a 2019, né? Então a gente já vinha vendo essa performance nas lojas que estavam abertas, né? Mesmo durante a pandemia, ali em março, etc. A gente já começou a ver uma vontade aí do consumidor que vai na loja comprar de fato, precisa ir na loja. E em abril e maio essa recuperação começou a acontecer um pouco mais forte, né? Já que o primeiro trimestre completo de Fisia foi impactado por restrições nas lojas físicas, o que esperar em mix de canais num cenário normalizado? Na verdade, a gente sempre teve um objetivo na nossa cabeça, de uma maneira mais estrutural, da gente sair de um mix de DTC, e aí o DTC inclui e-commerce e inclui Nike Factory Store, os outlets, da gente sair de um patamar que a gente pegou em torno de 30% para ir para um patamar entre 50% e 60%. A gente tinha um objetivo de conseguir isso num período aí de uns 3 anos. A gente acredita que com infelizmente com a pandemia, a gente pode eventualmente até antecipar o atingimento desse objetivo, né? Mudar bastante radicalmente o mix, né? O DTC ser mais relevante, do que o atacado, né? E isso daí, sem dúvida nenhuma, vai melhorar a nossa margem. E o site Nike.com.br já tem ganhos de eficiência relativos à integração com a SBF? Já se pode ver melhoria em nível de serviço? Quer que eu contribua aqui, Salazar, nessa terceira? Por favor. Então, acho que ainda não. Então, esse ganho não vem de uma melhoria de nível de serviço em função da parte de plataforma ou de logística de maneira significativa. Esse é um trabalho que está começando. Então, o ganho que tem relacionado a coisas que foram feitas já, né, nesses 5 primeiros meses, são principalmente de 2 naturezas. A primeira é relacionada a marketing, de performance. Então, isso sim a gente internalizou e passou a tratar o e-commerce de Nike com um marketing variável e ROI, como se faz em e-commerces, o que dá a possibilidade de não asfixiar o e-commerce, especialmente quando ele está crescendo. Então, isso foi importante. E a outra coisa que foi importante é a nossa possibilidade de fato, dar um foco aqui e expandir esse canal, tendo um pensamento que ele é o canal prioritário, é a prioridade para a gente, que a gente vai tratar assim, né? E aí, decisões de dia a dia, a gente tem que levar isso em consideração. E além disso, o time já vinha fazendo um bom trabalho, né? Quer dizer, também tem um reconhecimento aqui de um monte de coisa que não foi, já vinha sendo feita e a gente pegou e surfou um pouco essa onda aqui. Tá? Então, contribuindo aqui para a última parte da pergunta. Vamos pegar a próxima aqui. Só um minutinho, por favor. A próxima é do Alex Tanaka, da Alphakey. Bom dia a todos. Pedro, como o ecossistema SBF pode aumentar a recorrência de compra dos clientes? Qual a recorrência de compra de um cliente hoje? E, Salazar, você poderia compartilhar conosco como é o processo de compra dos produtos da Nike?
em relação aos efeitos do FX e quanto tempo antes você recebe os pedidos dos clientes. Então, eu pego a primeira parte aqui, você pega a segunda, Salazar. A primeira, o varejo de uma categoria, né, e da nossa categoria, não de uma categoria, né, mas da nossa categoria, é um varejo de baixa frequência. Né? Então, um cliente compra... A média aqui não é o melhor número, tá? Mas o cliente compra em média 2 vezes por ano, né? E tem clientes, obviamente, que compram muito mais. Esse é um dos principais desafios e motivos para a gente formar um ecossistema. Quer dizer, como que a gente cria e aproveita a jornada de esporte para aumentar a frequência com que a gente encontra esse cliente, porque não é possível ter uma relação profunda com alguém que você vê 2 vezes, 3 vezes por ano, 4 vezes por ano. E é por isso que a gente está ampliando da Centauro. Né? Quer dizer, a gente quer aumentar a frequência da Centauro, mas ao colocar outros ativos e outros tipos de negócio, uma parte fundamental da tese é justamente aumentar a frequência. Né? E essa perspectiva, no caso do esporte, me deixa otimista, ou nos deixa otimista, porque o engajamento do esporte é alto. Então, as pessoas se conectam com o esporte ou com algum ativo do esporte com muita frequência. Né? Um grupo grande de pessoas ou assiste um jogo, ou lê uma notícia de esporte, ou usa um aplicativo de corrida, ou faz esporte, ou vai à academia, todo dia. Né? E o que a gente precisa fazer é se conectar nesses pontos para a gente aumentar a recorrência. Né? Então, esse é um ponto. E tem um outro ponto que é, por exemplo, que a marca Nike traz. Né? Eu não sei quem teve a possibilidade de ver, mas a gente está em Members Day lá na Nike. Né? Então, tem alguns dias com os produtos para quem é membro. Né? E os produtos surgem e eles acabam aquele dia para quem é membro. E eu entendo que essa é uma compra que ela é adicional. Quer dizer, esse não é o produto que a Nike traz para o ecossistema, ou nesse caso, né, é um produto de desejo. Não é que a pessoa comprou um tênis porque ela precisava. Ela comprou um tênis porque apareceu uma oportunidade de comprar um tênis que ela gosta muito, e esse dinheiro é um dinheiro que ela gastaria em outra indústria. Né? Eu não sei, é um vinho que alguém deixou de tomar, ou alguma coisa assim. Né? Então, eu estou, obviamente, usando um exemplo super específico, mas eu acho que a gente está colocando ativos, né, que ajudam a gente a ter quase IPs, né, para aumentar essa recorrência. Né? O futebol feminino era uma audiência que estava assistindo outra coisa, não estava assistindo futebol. Né? Ela estava vendo outras coisas. A gente trouxe para o futebol feminino e conectou com a gente. Então, a gente está bastante animado com como a gente abre esses tentáculos para que a gente aproveite o engajamento que já há no esporte, né, para daí gerar compra no nosso ecossistema. E aí, só antes de passar a palavra aqui para o Salazar, acho que só para dividir aqui os primeiros dias de maio, são só os primeiros dias de maio, né? A gente não tem que ter, de novo, né? Estamos falando de 13 dias, sempre parceiros, que não é ainda relevante. A gente vai dividir os números de maneira estruturada quando a gente tiver o segundo trimestre. Mas a gente ficou animado porque a gente já viu uma base de lojas aberta, como a gente mostrou na apresentação, e apesar das horas reduzidas, né, ainda tem praças que domingo está reduzido, né, ainda tem esse desafio. A gente está vendo sempre parceiros na casa de 7% nos primeiros 12, 13 dias do mês, né, em loja. Então, é isso que dá um pouco de alento, de entender que na medida em que as lojas reabrem, a gente volta a apresentar crescimento em loja, a gente volta a ter a capacidade de escoar produto por todos os lados, o que aumenta a margem bruta, né? E a gente começa a trazer essa companhia para a perspectiva de rentabilidade dos níveis de pré-pandemia. E agora numa base de receita muito maior, como a gente apresentou já no primeiro trimestre. Tá? E aí, Salazar, eu vou passar para você aqui para falar, responder a segunda parte da pergunta do Alex. Tanaka, tudo bem? Obrigado, Pedro. Basicamente é o seguinte, a gente normalmente negocia as coleções, são 4 coleções por ano, Spring, Summer, Fall e Holiday, tá certo?
e a gente começa a negociar, a preparar essas coleções e ver preço que a gente tem que vender essas coleções para ter a margem que a gente quer ter, etc, 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 com basicamente 9 meses de antecedência, tá certo? Então, para pegar um exemplo agora, em março de 2021, a gente estava iniciando o processo de estimativa do volume de vendas para Holiday 2021. E aí, nesse momento, a gente percebe a demanda que a gente acha que vai ter. E com base nessa demanda que a gente acha que vai ter, também a gente olha o dólar, né, nesse momento, qual seria o custo para a gente comprar esse produto. A gente, então, precifica os produtos e dá o preço de venda para os nossos parceiros, baseado nessa perspectiva de dólar que a gente está vendo que a gente conseguiria comprar no dólar futuro. Então, basicamente, o que a gente faz com uma certa antecedência é a gente olhar o custo de comprar essa coleção, baseada na expectativa de demanda do mercado, né? A gente começa a avisar para a Nike Inc., né? Qual a nossa demanda, e também a gente já sabe qual é o preço que a gente tem que vender para ter a margem, dado a situação de câmbio do mercado. Então, resumidamente, é dessa maneira que a gente faz, sempre com 9 meses de antecedência para cada coleção. São 4 coleções por ano. A próxima pergunta aqui é do Richard. O Richard do Bradesco perguntou: bom dia. Agora que a aquisição da NWB fechou, quais são os próximos passos e metas para o resto do ano? Se a gente pode falar um pouco sobre engajamento do consumidor de e-commerce, como tem evoluído a recorrência, CAC e LTV. Obrigado, Richard, pelas perguntas. A gente tem nesse ano aqui algumas prioridades, né? Quer dizer, a gente tem a evolução de cada uma das unidades de negócio, né? E a Centauro se posicionar, especialmente na internet, como o destino preferido para escolher produtos de esporte. Então, uma série de iniciativas aqui. Para a Nike crescer esse ano, Nike.com, e abrir um canal também de venda direta através de lojas. Então, esse ano a gente deveria pavimentar essa possibilidade para que a gente possa crescer no canal Direct Consumer daqui para frente, e integrar, trazer elementos que ajudem a gente a apoiar e cristalizar a tese de ecossistema, principalmente através da capacidade de usar a audiência que a gente cria na NWB para vender produtos, na Centauro e Nike, e na nossa possibilidade de criar algum tipo de membership que faça com que os clientes voltem com mais frequência. O primeiro é para reduzir CAC, e o segundo para aumentar a frequência, né, que acho que é um pouco a sua segunda pergunta. Né? Na hora que a gente olha aqui o consumidor tem e-commerce, né, e é importante dizer que o consumidor omnichannel ele tem um LTV muito melhor que o consumidor de e-commerce. A gente tem um CAC que na indústria tem pressões de crescimento, mas que a gente está conseguindo manter relativamente baixo, mas ainda um lifetime value muito calcado. Se a gente olha, depende de como você corta, a lifetime value pode ser de muitos jeitos, mas se você corta num prazo mais curto, ele é tipo um ano, né, ou pouco mais que isso, ele ainda é muito calcado na primeira compra, porque a recorrência é baixa, né? Então, aqui tem um desafio muito grande de melhorar os índices de e-commerce, mas principalmente de colocar elementos que façam com que o CAC reduza. Por exemplo, a gente tem no canal proprietário de produção de conteúdo, como pode ser a NWB, para trazer clientes para a plataforma, e de aumentar a recorrência, tentando fazer com que a gente crie ativos através de parcerias ou até de empresas que possam fazer parte do grupo para aumentar para criar vantagens para um consumidor consumir em outras empresas do grupo, né? Então, enfim,
São vários projetos aqui, mas são bastante incipientes, então eu prefiro colocar um pouco mais de músculo antes de dividir assim amplamente. Obrigado, Richard. Eu vou passar aqui para a próxima pergunta. É da Irma, da Goldman, e são duas perguntas. Com a reabertura das lojas, vocês já estão vendo uma mudança no mix de produtos vendidos ou ainda é cedo? E a segunda, na Centauro, vocês estão vendo a margem bruta voltando aos níveis históricos dos próximos trimestres? Ou tem alguns fatores, além do mix e FX, que ainda vão pesar durante mais tempo? E aí, Salazar, fazer uma mesma coisa, tá? Eu pego a primeira aqui e você pega a segunda. Okay. A primeira pergunta Irma, ainda está um pouco errático, porque ainda há restrições ao movimento. Então, por exemplo, o negócio de produtos de futebol, tipo chuteiras, ainda sofrem, porque tem menos pessoas jogando futebol, encontrando um grupo grande para fazer. Então, os esportes individuais ainda se destacam e os esportes coletivos ainda sofrem. Então, essa é a mudança principal que aparece, mas ele já está muito mais próximo à normalidade do que estava um ano atrás. Porque um ano atrás foi muito equipamento, muita coisa de treino em casa, e agora as coisas estão voltando para uma normalidade, com essa ressalva sobre esportes coletivos. No nosso caso, o que mais impacta é futebol, especialmente nos produtos para o boleiro, né? A gente tem duas pessoas aqui no futebol, o torcedor e o boleiro, né? E são perfis diferentes, e esse boleiro o negócio ainda sofre, e é um negócio que é importante para a gente. Aí bola contigo para a segunda, Salazar, por favor. Beleza, Pedro. A segunda é a seguinte, a gente... eu vou me alongar um pouquinho nessa resposta, voltar um pouco no tempo, para tentar dar um pouco de contexto, né, para ajudar a responder. A resposta é sim, estamos vendo as margens voltar para um patamar mais próximo de 2019. Mas tem um contexto por trás disso, né, que esse movimento já vinha acontecendo desde outubro do ano passado, né, quando, entre aspas, né, quando a gente teve um arrefecimento da pandemia ali em setembro, e a gente teve, entre aspas, uma vida mais normal em outubro e novembro, com lojas abertas e tudo voltando a funcionar, e uma certa as pessoas circulando com um pouquinho mais de liberdade durante aquele período, a gente viu as margens voltando, tá certo? Então, isso daí foi bastante alvissareiro, essa situação que a gente começou a olhar, poxa, o pessoal volta, as coisas voltam ao normal. Em dezembro, antes do período de Natal, ali até o dia 15, a gente também começou a ver essa recuperação gradual das margens, tá? Então, elas estavam, de uma certa maneira, bastante gradual, retomando, mês contra mês, melhorando as margens, em ambos os canais. Muito bem. Chegou em dezembro, com o início da terceira onda, logo antes do Natal, as lojas a gente começou a ter restrições, não começaram a fechar, mas a gente começou a ter restrições de horário, etc, etc. E aí, esse movimento de recuperação de margens, ele foi... começou a ficar um pouco mais restrito, né? Mas, em contrapartida, você, nessa segunda onda, você não teve o movimento que você teve na primeira onda de ter uma queda de margem muito grande, né? De uma certa maneira, estava todo mundo mais preparado, os estoques, todo mundo não estava tão comprado como estava ali em fevereiro, antes do início da primeira onda, porque o otimismo era bastante grande, ninguém imaginava que fosse ter a pandemia, etc, etc, etc. Então, estava todo mundo um pouquinho mais cauteloso também, e também, então, nesse aspecto, apesar de a gente parar de retomar as margens, a gente também não teve uma queda significativa delas em relação ao que a gente vinha trabalhando no último trimestre.
E aí a gente fez algumas mudanças, né? Porque também quando agora começou a voltar a operação de loja, a gente também se tornou muito mais seletivo e talvez mais inteligente, vamos dizer assim, na questão de remarcação, né? A gente centralizou a decisão de remarcação nesse aspecto, né? A gente entendeu que a pessoa que estava indo na loja, de fato, estava indo para comprar, né? Se ela saiu de casa nesse momento, pós uma segunda onda, as coisas voltando, ela realmente foi lá para comprar, e a gente percebeu que a gente poderia ser muito mais conservador na remarcação, tá certo? Então a gente começou realmente a demarcar menos, né? E isso daí fez com que as margens, principalmente em lojas físicas, começassem a retomar. A margem do e-commerce está retomando também de uma maneira um pouco mais lenta, porque o mercado é mais competitivo, né, no online, mas também a gente começa a ver essa mesma recuperação de margem que a gente está vendo em loja física. Então a resposta é: estamos recuperando margem? Estamos. Eu só dei um pouco de contexto para entender o que a gente fez nesse período e por que a gente acredita que esse movimento é um movimento que as lojas voltando ao seu horário de funcionamento normal, tendo em vista a vontade do consumidor de ir na loja e comprar, a gente acredita que é um movimento que vai acontecer, e as lojas voltando, os estoques de e-commerce, etc, 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 também normalizando, a gente vai ver também esse mesmo movimento acontecendo no e-commerce. Tá bom, Irma? Obrigado. Obrigado, Irma. Obrigado, Salazar. Deixa eu passar aqui para a próxima, do Marcelo Inoue, da Perfim. Sobre Nike, até quando esperam que o estoque antigo seja consumido, e com reabertura no fim de abril e maio, quanto o online tem representado o total da Nike? Esse consumo contábil do estoque, né, quase que varia por canal, né? Então tem uma parte dele, especialmente a parte de que não é NFS, wholesale e online, que não é NFS, que a gente termina nesse trimestre, e tem uma parte NFS que ainda se expande um pouco até o terceiro. E a segunda parte, o online, a gente acha que a gente já está num lugar de ter praticamente dobrado dos 10% de quando a gente pegou. Mesmo com as lojas reabertas, a gente acha que a gente já tá chegando nesse ponto já. Então a gente está, como eu falei, bastante contente e acelerados com relação ao plano original que a gente havia feito, na nossa capacidade de gerar valor com essa aquisição. Tá bom? Obrigado, Marcelo, pela pergunta. Um minutinho que eu tenho que procurar a próxima. Só um parênteses aqui, além do Marcelo, tinha uma série de investidores, pessoa física, que tinham feito essa pergunta do share, então também queria me dirigir a eles nessa resposta. Tá? A gente acha que a gente já dobrou. Já aqui uma pergunta do Vitor Fuziharo, do Santander. Bom dia, pessoal. Em relação às vendas, chegamos a ter compra de Centauro e Filha de em torno de 10% das vendas totais. Poderiam passar uma perspectiva futura para esse número? Vitor, aqui a gente não tem nenhum tipo de meta, né? Quer dizer, o crescimento desse número depende do crescimento da Centauro, e depende do crescimento do share de Nike na Centauro, sobre o qual a gente atua basicamente deixando que o mercado resolva, né? O time de Centauro tem as suas metas, e eles ganham e se beneficiam e têm sucesso único e exclusivamente com o crescimento de Centauro, e eles vão comprar mais ou menos Nike dependendo da crença que eles têm que isso vai trazer bons resultados para eles. Então a gente não tem uma perspectiva ou um direcionamento aqui para esse número aumentar
ou diminuir. Vou para uma próxima aqui, do Cristiano, da Orama, desculpa. Como está o plano de reforma das lojas tradicionais de Centauro para as lojas G5? Houve algum replanejamento, tendo em vista a conjuntura atual? Não houve replanejamento, a gente segue fazendo as reformas. A gente tem aqui, alguém me ajuda com o número exato, mas 60 e poucas lojas já no modelo G5, já confirmo o número exato. E o que aconteceu foi, sim, em função das restrições de movimentação e alguns cuidados adicionais que a gente tomou também com movimentação de pessoas em alguns momentos da pandemia, para não movimentar times de tecnologia e VM para cidades que estavam com índices de ocupação de hospitais altos, tal. A gente replanejou algumas reformas, mas a gente mostrou aqui que no trimestre a gente já inaugurou. Eu vou pedir para o Salazar entrar e falar os números exatos aqui que estão no release, mas eu não tô encontrando os números que a gente reformou no trimestre e quantas lojas G5 tem. O Salazar já entra aqui falando quanto o time manda. Então, a gente não teve um replanejamento em função da conjuntura, do ponto de vista de caixa, né? A gente não precisa fazer isso, mas a gente teve um replanejamento em função da circunstância. Né? Agora me entregaram um número aqui, são 65 lojas G5 já. E é importante dizer que essas lojas estão performando muito bem, com um índice de performance ainda melhor proporcionalmente às lojas normais do que a gente antecipava. A gente segue achando que isso é uma avenida importante aqui. Aí tem uma outra pergunta aqui do Wagner Salaverry, da Quantitas. Alguma restrição a FIIs e atuar com 3P nos marketplaces, reduzindo a exposição aos demais varejistas e absorvendo mais na revenda de produtos? Obrigado pela pergunta, Wagner. A gente acha que a gente tem, várias avenidas de crescimento aqui e todos os canais têm espaço para se desenvolver, né? Acho que essa é a nossa ambição é de crescer o negócio de Nike no Brasil. E o 3P é uma possibilidade na medida em que a gente pode, por exemplo, complementar a grade, trabalhar com produtos que eventualmente as margens não permitam uma relação de atacado, ou até uma possibilidade de negócio. Né? A gente tem vários players do mercado que se definem e têm muito sucesso como sendo marketplaces, né? E tem uma prioridade de crescimento nesse canal. Eles são plataformas de tecnologia e não estão necessariamente interessados em carregar estoque. E acho que a gente também pode servir, sim, nesse modelo. Né? Então, acho que tem sim uma avenida de crescimento por aí. Obrigado pela pergunta. Pessoal, acho que isso mais ou menos conclui aqui as perguntas que a gente recebeu na nossa plataforma. Então, a gente vai encerrar nesse momento a sessão de perguntas e respostas. O nosso time de RI segue à disposição para esclarecer outras dúvidas que possam surgir, ou se eventualmente alguma outra pergunta a gente tem escapado aqui. Eu queria agradecer a todos pela participação no nosso call de resultados e agradecer também o nosso time, né, de colaboradores de todo o Grupo SBF. Está todo mundo trabalhando com dedicação total nessa missão ousada de construir o nosso ecossistema e, ao mesmo tempo em que
todos enfrentamos as dificuldades aqui impostas pela pandemia. Então, a dedicação e o engajamento desse time é emocionante. A gente vai seguir atento porque vem ocorrendo no curto prazo e a gente está preparado para reagir rápido a qualquer mudança abrupta de cenário, mas sem deixar de mirar no futuro que almejamos com a evolução do nosso ecossistema de esporte. Como falamos no nosso último call de resultados, criar esse ecossistema é um desafio grande e, apesar dos desafios impostos pelo fechamento das lojas, entendemos que nesse trimestre a gente colocou mais um tijolo nessa construção. Vamos seguir com o nosso plano de investimento, de crescimento focado em oferecer a melhor experiência de esporte. Esperamos que vocês continuem nos acompanhando no que vem pela frente. Muito obrigado a todos pelo tempo, pela participação e um bom dia. Tchau.